Olá, obrigado por se juntar a mais um programa Fórum Bíblico. Se porventura está connosco pela primeira vez, então fica a saber que este programa, tal como o próprio nome indica, é um fórum onde semanalmente pode participar. É muito fácil. Se tem um assunto ou tema da Bíblia que gostava de ver esclarecido, ou talvez uma questão para a qual ainda não conseguiu chegar uma resposta, pode enviar para nós, hoje mesmo, e as respostas serão dadas oportunamente num dos próximos programas, exatamente porque no Fórum Bíblico queremos que cada pergunta encontre aqui neste espaço a sua resposta. Por isso, faça-nos chegar as suas perguntas para o seguinte e-mail, programas@novotempo.pt, ou se prefere utilizar o telemóvel, também pode enviar uma mensagem por WhatsApp ou SMS para o número 933 939291, anote o número bem, 933 939291. Ao enviar a mensagem, mencione, por favor, o nome do programa, no caso, Fórum Bíblico. Este programa, já sabe, está disponível na televisão, no canal 186 da MEL, ou então no YouTube da Novo Tempo Portugal e também na programação da Rádio RCS, na frequência 91.2 FM, na região da Grande Lisboa. Hoje abrimos o nosso fórum para dar resposta a mais 3 perguntas que organizamos em torno dos primeiros versículos da Bíblia que lemos logo no início do livro de Gênesis. Contamos, como é habitual, com a presença do teólogo Artur Machado para nos guiar na exploração e no conhecimento das respostas às perguntas que hoje irão pautar a nossa conversa aqui. Olá, Artur. Bem-vindo uma vez mais. Obrigado por estar presente e por nos ajudar, a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir, a compreender as respostas que vão ser dadas às perguntas, e começamos já pela primeira, sem demora. E a primeira pergunta hoje lançada aqui no nosso fórum é a seguinte: será que podemos afirmar, de acordo com os primeiros versículos do livro de Gênesis, que a Terra já existia num estado caótico antes da semana da criação? Para nós podermos responder, é bom termos os primeiros versículos do livro de Gênesis. E eles vão realmente aparecer, portanto, no nosso ecrã. Portanto, Gênesis capítulo 1, os versículos 1 e 2. E diz-nos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esta é a expressão bíblica e realmente estes 2 versículos de Gênesis já fizeram correr muita tinta. São talvez dos versículos da Bíblia, não parece, mas são talvez dos versículos da Bíblia aqueles que mais interpretações tiveram. Eu vou resumir algumas delas para nós termos uma ideia. Há quem tenha visto esta passagem e o versículo 1 como sendo, por exemplo, um título. No princípio criou Deus os céus e a terra. Há diversas interpretações que veem esta expressão como um título. E se virmos este primeiro versículo como um título, nós não somos, na verdade, informados quando é que Deus criou a terra e quando é que Deus criou a matéria. Logo, esta teoria permite a dúvida se a matéria já existia, ou seja, se ela era coeterna juntamente com Deus. Porém, quando nós verificamos a Bíblia, o Salmo 33, por exemplo, diz: os céus, pela sua palavra, se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Falando da criação, o Salmo 33, versículo 6. E o próprio apóstolo Paulo vai na Epístola aos Romanos, no capítulo 4 e no versículo 17, dizer que o Deus que vivifica os mortos chama à existência as coisas que não existem. Ora, se Deus chama à existência as coisas que não existem, a matéria não pode ser eterna. E, portanto, esta primeira interpretação não tem, muita razão de ser. Há uma outra interpretação, que é conhecida como a teoria da ruína. E a teoria da ruína coloca Gênesis 1:1 como um tempo muito anterior aos 7 dias da criação. E de acordo com esta teoria, teria havido um cataclismo que teria eliminado toda a vida no planeta. Portanto, Gênesis 1:1 seria esse tempo de há vários milhões de anos. E Gênesis 1:2 seria o momento em que se mostraria que a Terra, então, devido a esse cataclismo, era sem forma e vazia, e só a partir daí teria iniciado a Semana da Criação.
Esta teoria aparece devido, sobretudo, a um livro que surgiu no século XIX, mais ou menos em 1859, chamado A Origem das Espécies, de Charles Darwin, e como Darwin tinha, portanto, dava um período muito extenso para o aparecimento das espécies, até do próprio planeta, tinha as eras geológicas que depois vão ser, digamos, aperfeiçoadas na sequência da teoria da evolução. Alguns teólogos procuraram harmonizar os 7 dias da criação com estas perspectivas evolucionistas e, portanto, deram origem a esta teoria. Mas nós verificamos que, de acordo com a Bíblia, por exemplo, nem a morte, nem qualquer cataclismo aparece anteriormente à criação, é posterior à criação. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, que como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. E, portanto, esta segunda teoria também não tem, digamos, substancial, não é? Não faz justiça ao texto bíblico. Há uma terceira teoria, que é a teoria do intervalo passivo, e menciona que Gênesis 1, e estamos a ver, portanto, que o problema é sempre entre Gênesis versículo 1 e versículo 2. Gênesis versículo 1 faz referência à criação do universo e à Terra no seu estado bruto, diríamos, há muitos milhões de anos, e que apenas há alguns milhares de anos atrás o Espírito Santo, portanto, estaria sobre as águas, e foi aí que começou a semana criativa. É uma possibilidade. Há outras teorias, portanto, como estão a ver, há muita especulação e também muita tentativa dos especialistas em procurar compreender estes 2 versículos de Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, porque realmente eles têm disputado a atenção das pessoas. E temos também a teoria criacionista tradicional, que vem, por exemplo, dos reformadores, Martinho Lutero e João Calvino, que diziam que Gênesis capítulo 1, versículo 1 é parte do primeiro dia da semana da criação, e que o versículo 2 descreve a condição da Terra imediatamente após a criação dos céus e da Terra. Quer dizer que Deus teria criado o planeta num determinado momento, mas não o teria organizado, e que acabaria depois por organizar a matéria. E temos assim, portanto, mais ou menos expresso o global, o conjunto daquelas que são as grandes teorias sobre estes 2 versículos. Mostra-nos, portanto, que não é fácil de percebermos como é que se passa do versículo 1 ao versículo 2. Isso exige muito estudo, exige muita atenção da parte dos especialistas. Okay. Muito bem. Depois de conhecermos estas teorias que ajudaram a explanar a resposta à primeira pergunta e análise, eu gostaria agora de lhe apresentar um guia de estudo da Bíblia intitulado Evidências. Este é um manual que não vai querer perder. Ele foi escrito pelo Dr. Rodrigo Silva e está organizado todo ele em 14 lições. Cada lição tem o seu ponto de partida, imagine só, também numa pergunta, e a leitura e o estudo de cada lição deste manual ajudarão certamente a encontrar resposta a muitas questões e talvez muitas dúvidas, que tenho certeza que algumas poderão ser também as suas. No início de cada lição vai encontrar, logo no canto da página superior esquerdo, um QR Code que lhe dará acesso a videoaulas gravadas pelo próprio Dr. Rodrigo Silva, onde ele vai explorar os mesmos temas que apresenta ao longo de todo este guia de estudo. Temos um para lhe oferecer e pode solicitá-lo de forma totalmente gratuita, entrando em contato connosco, enviando-nos uma mensagem para o número 933 939291, eu volto a repetir o número, 933 939291, e nós teremos todo o gosto em oferecer-lhe um exemplar para que possa, em sua casa, com o tempo, fazer um estudo destas 14 lições. E antes de conhecermos as outras 2 perguntas, no nosso fórum de hoje, chegou o momento agora para um brevíssimo intervalo. Convido a continuar por aí, porque nós voltamos já de seguida. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança.
Estamos de volta para a segunda parte do programa Fórum Bíblico. Obrigado por continuar na nossa companhia. Hoje estamos a responder a perguntas sobre o texto bíblico que encontramos no livro de Gênesis, logo no início, no capítulo 1, os versículos 1 e 2. E temos connosco, como sempre, o teólogo Artur Machado, para nos orientar e guiar nas respostas a respeito destes primeiros versículos da Bíblia. Se está a assistir apenas agora a este programa na televisão ou se está a ouvir na rádio pela primeira vez, então quero que saiba que este é um programa onde as suas perguntas ou as suas dúvidas sobre os mais diversos assuntos da Bíblia poderão encontrar a resposta que talvez esteja a procurar. Se for esse o seu caso, pode enviar, agora mesmo ou quando entender, a sua dúvida ou questão para o nosso e-mail, programas@novotempo.pt, ou então enviar uma mensagem por WhatsApp ou através de SMS para o número de telefone 933 93 9291. Em cada mensagem indique o nome do programa, já sabe, Fórum Bíblico. Passamos agora, sem mais demora, à segunda pergunta, ainda a tentar explorar um pouquinho os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Gênesis. E, no seguimento da resposta que já foi dada, a pergunta é esta: que elementos é que nós podemos retirar do texto bíblico que estamos a analisar, portanto, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, e que nos ajudam nesta compreensão em que tantas teorias querem encontrar uma justificação e explicar o que se passou naqueles dois versículos? Muito bem. Então, nós podemos começar por perceber em que posição é que nós vamos estar. Ou seja, se o versículo 1 o vamos interpretar como sendo uma declaração independente do versículo 2, ou se vamos interpretar o versículo 1 como uma declaração dependente do versículo 2. Eu vou tentar explicar melhor. Se for como uma declaração independente do versículo 2, é a leitura que vai prevalecer no meio cristão até mais ou menos meados do século XIX. E nesta forma de interpretar, o versículo 1 seria o primeiro ato da criação, e Deus teria criado a Terra, e tê-la ia deixado assim. Portanto, só teria criado o planeta sem organizar os materiais. No momento zero. Exatamente. E depois, no versículo 2, ele teria regressado aqui e, a partir do versículo 3 até ao final do capítulo 1, ele organizou todo o material, toda a matéria. É este tipo de interpretação, por exemplo, que aparece na Septuaginta grega e teodosiana, no Pentateuco samaritano, na Bíblia siríaca, na Vulgata latina, nas traduções Nova King James, na Nova Versão Internacional e na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Portanto, elas seguem esta orientação. O versículo 1 é uma declaração independente do versículo 2. Há também aqueles que seguem a tradução, a interpretação de que o versículo 1 é dependente do versículo 2. E, nesse caso, ele teria que ser traduzido: no início, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e a partir do versículo 3 é que se escreve a obra criadora de Deus. E, portanto, neste sentido, o versículo 1 não trata da criação absoluta do planeta Terra, permite a possibilidade da pré-existência da matéria, coisa que, como eu mencionei há pouco, o apóstolo Paulo contraria, e o próprio texto bíblico, como nós iremos ver, também contraria. E, portanto, é importante nós fixarmos isto. E a frase que nós vamos agora ter no nosso ecrã e que eu vou mencionar, quer para aqueles que nos veem, quer para aqueles que nos escutem, é: a forma como traduzimos a passagem vai dizer como é que nós vemos a criação. Portanto, o texto bíblico está lá. É a forma como nós a traduzimos, a forma como nós a interpretamos, que nos vai dizer da maneira como nós nos posicionamos e como é que nós vemos o relato da criação. Ora, é importante porque na nossa tradução o relato começa no princípio, traduzindo para português, não é? A palavra hebraica que aí está é a palavra Bereshit. E Bereshit não é uma palavra muito comum no texto hebraico. Na verdade, ela só aparece 4 vezes. Uma vez no livro de Gênesis, e depois o profeta Jeremias vai utilizá-la mais 3 vezes em outros contextos. Mas a palavra Bereshit não se refere apenas à criação da terra,
mas à criação de todo o universo. Aqui eu só quero fazer um parênteses. Eu não estou a dizer que o universo e a Terra foram criados ao mesmo tempo. Eu estou a dizer é que esta palavra mostra que quer o universo, quer a Terra, tiveram a mesma qualidade criativa da parte de Deus. Porquê? Porque a seguir a este verbo, bereshit, vem o verbo criou. E, em português, nós não temos nenhuma associação, mas realmente no hebraico temos. E no hebraico a palavra diz bereshit bara. Ora, as iniciais de bereshit têm 3 letras, que é um bet, um resh e um aleph, que são as mesmas iniciais do verbo bara. Um bet, um resh e um aleph. Portanto, temos as mesmas iniciais nas duas palavras, as duas palavras começam com as mesmas letras. E bara, criou, está associada a este princípio. Por isso é que nós podemos dizer que esta expressão mostra logo desde o início que tanto o universo como o planeta Terra beneficiam da mesma ação criativa de Deus, da mesma qualidade criativa de Deus. Aliás, elas são muito semelhantes até no som. O verbo bara vai aparecer 7 vezes no relato da criação. E eu já mencionei em programas anteriores que o número 7 indica a plenitude. Portanto, é um número muito importante na Bíblia. Temos também a expressão céus e terra. Céus e terra é um merismo literário que significa a totalidade. Há muitas vezes quem interprete esta expressão como os céus designando o universo e a palavra terra designando apenas o que diz respeito ao nosso planeta. Mas a verdade é que esta palavra muitas vezes na Bíblia vai significar a totalidade. Ela aparece 40 vezes na Bíblia, esta expressão, com significados muito diversos. E, portanto, o que o texto de Gênesis nos está a dizer é que há vários milhões de anos, eu não sei quando, Deus criou o universo e, num determinado momento, Deus criou a Terra. Mas a Terra não estava ainda organizada, não tinha ainda, digamos, a sua organização. Aliás, a expressão sem forma e vazia acentua justamente isso. As palavras hebraicas que aí estão associadas, tohu, vuhu, a maneira de nós as exprimirmos mostra mesmo isso, dá uma sensação de vácuo, vazio. A palavra tohu significa mesmo nada, ou pode até significar deserto. E a palavra vohu acentua justamente esta ideia de vazio. E, portanto, a perspectiva que sobressai desta fonética é mesmo essa. Embora a Terra tenha sido alvo de uma criação da mesma qualidade que o universo, Deus apenas começou a organizar a matéria mais tarde. A ideia fundamental desta expressão, no princípio criou Deus os céus e a Terra era sem forma e vazia, é acentuarmos aquilo que é uma frase que também é importante nós fixarmos na nossa mente, tanto para aqueles que nos ouvem como para aqueles que nos estão a ver, e que eu vou pedir que seja colocada neste ecrã, que é a ideia fundamental que Deus criou algo a partir do nada. Esta é a ideia principal da Bíblia. Deus não esteve sujeito à matéria para criar qualquer coisa. Aliás, o verbo bara é um verbo que só tem Deus na Bíblia como sujeito. O homem também cria, mas nessa circunstância a Bíblia dá-lhe um outro verbo, o verbo rassá, fazer. O verbo bara apenas é aplicado a Deus. Deus criou a partir do nada. Deus criou o universo a partir do nada. Deus criou o nosso planeta a partir do nada. Isto era importante. Porquê? Porque quando o livro de Gênesis é escrito, já existem relatos mitológicos de outros povos, dos sumérios, dos próprios egípcios. E muitas vezes nesses relatos mitológicos os deuses criaram a partir de qualquer coisa. Ou criaram, por exemplo, a partir dos corpos despedaçados de outros deuses, porque eles envolveram-se em conflito e, portanto, mataram os outros deuses e, com isso, criaram a Terra, ou criaram a partir de outra qualquer coisa. E a Bíblia assinala, não, Deus criou a partir do nada. Muito bem.
Percebendo então que existem várias posições e interpretações deste texto de Gênesis, a terceira e última pergunta faz mesmo essa questão, que é quais são as duas posições ou interpretações do texto de Gênesis 1, versículos 1 a 2. Já vimos que havia várias interpretações na origem, quando nós mencionámos aquelas várias perspectivas que havia sobre como interpretar este texto. Agora, nesta pergunta é bom nós focarmos que quem vê, portanto, esta cláusula independente do versículo 1 para com o versículo 2, também a pode interpretar de duas maneiras. Pode parecer estranho, mas é verdade. Ou seja, há uma teoria criacionista tradicional que nos diz que o versículo 2 descreve a condição da Terra imediatamente após a sua criação e antes da criação da luz. Ou seja, Deus terá feito primeiro a criação da Terra e Deus depois começou a organizá-la. E esta é realmente uma maneira pela qual nós podemos interpretar os dois versículos. Mas há também uma outra interpretação que não deixa de ter a sua legitimidade. É a chamada interpretação do intervalo passivo. Ela é também conhecida pela teoria do universo antigo e da Terra recente. E porquê? Porque justamente, como viram, eu disse-vos que esta expressão, no princípio criou Deus os céus e a terra, menciona que tanto o universo como o planeta beneficiaram do mesmo ato criador de Deus, da mesma qualidade criativa de Deus. Não significa que tenham sido criados simultaneamente. Não significa que tenham sido criados ao mesmo tempo. E atualmente, os dados que nós temos pela ciência confirmam-nos justamente isso. E, portanto, daí esta segunda teoria, que nos diz que o versículo 1 descreve a criação do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e cá está aquela expressão, os céus e a terra, que eu vos disse que pode designar a totalidade, mas que muitos especialistas dizem os céus, sobretudo, significaria o universo. E, portanto, esta teoria do intervalo passivo diz realmente esse versículo 1 faz alusão à criação do universo, mas não faz parte dos 6 dias da criação. O versículo 2 dará, digamos, o aspecto com o que é que se pareceria a Terra, quando Deus a criou a partir do nada, e, finalmente, o versículo 3, até ao final do capítulo 1, descreve o ato criativo de Deus, vários milhões de anos depois da Terra ter sido criada. E, portanto, estas duas perspectivas, por muito estranho que possa parecer a quem nos ouve, porque normalmente as pessoas gostam que as coisas sejam todas homogéneas, uniformes, porém, muitas vezes, quando nós estamos diante do texto bíblico, temos que nos render à evidência de que ele pode permitir algumas leituras dentro do contexto em que ele se situa. Essas leituras não me permitem dizer que, por exemplo, que os 6 dias da criação são 6 eras geológicas. Não, porque o contexto em que o escrito está vai no sentido contrário. Vai mais no sentido de uma semana criativa, que depois é corroborada por todo o resto da Bíblia. Mas ele permite-me dizer que pode haver estas duas posições. E, portanto, tanto pode haver uma posição que diz que Deus criou a Terra num determinado momento e depois acabou por organizá-la com mais ou menos tempo, como uma que dê mais latitude, com uma idade mais recente para a Terra, como é óbvio. Muito bem, o nosso tempo não nos permite mais, mas penso que ficou claro e para si que nos acompanha em casa, que certamente ficou bem mais esclarecido sobre este tema e com umas respostas que organizam um pouquinho este tema do estado caótico antes da Terra, antes da criação. Para si em casa, que nos esteja a ver na televisão, no YouTube, ou então se está no seu carro a ouvir a rádio, quero apresentar-lhe uma vez mais o Guia de Estudo da Bíblia Evidências e ao longo das páginas deste estudo, o seu autor, o Dr. Rodrigo Silva, vai convidá-lo a percorrer uma jornada fascinante de reflexão, de questionamento e de procura por respostas, o que poderá eventualmente proporcionar-lhe paz e esperança se algumas das questões aqui colocadas são também as suas
e se porventura ainda procura resposta às mesmas. Já sabe, este guia de estudo da Bíblia e Evidências é uma oferta que temos para si, totalmente gratuita, e pode pedir o seu, bastando enviar uma mensagem para o número de telefone 933 939291. Anote bem o nosso número, 933 93 9291. Como já percebeu, pode participar no programa Fórum Bíblico, sempre que entender, através do envio das suas perguntas ou dúvidas, e pode enviá-las para o nosso e-mail, programas@novotempo.pt, ou então, se preferir, através de mensagem por WhatsApp ou através de SMS para o número 933 93 9291. Se nos está a ver no canal 186 da Mel ou no YouTube da Novo Tempo, deixe-se ficar e acompanhe a restante programação deste canal. Se porventura nos ouve na rádio, mantenha-se sintonizado na frequência 91.2 e deixe-se ficar na companhia da emissão da RCS. O programa de hoje termina aqui, mas voltamos a abrir o Fórum Bíblico na próxima semana, porque para cada pergunta há sempre uma resposta. Fica o encontro marcado, esperamos por si. Até lá.